Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aiden. Vamos ver o que teremos hoje? Aula 31, revisão e avaliação. Então, vamos à nossa aula? Então, hoje nós vamos revisar os conteúdos que vimos nessa unidade e vamos começar falando sobre o DNA. O DNA é uma molécula fundamental para todos os seres vivos. É no DNA que ficam armazenadas as informações que determinam como somos, ou seja, quem somos nós, seres vivos. É lá que está escrito as informações referentes a todos e qualquer ser vivo. Então, desde características simples, como a cor dos olhos, até processos complexos e funcionais, como as divisões celulares. Então, o DNA funciona como um manual de instruções que orienta o desenvolvimento, o crescimento e o funcionamento do nosso corpo. Entender o DNA é importante porque nos ajuda a compreender como herdamos características dos nossos pais, porque somos diferentes uns dos outros e como algumas doenças podem surgir. Portanto, vejam só o DNA. Bem, o DNA, que é a sigla para ácido desoxirribonucleico, é uma molécula que carrega toda a informação genética necessária para o desenvolvimento, o funcionamento e a reprodução dos organismos vivos, e também pode estar presente em alguns vírus. Portanto, o DNA está nas células eucariontes e também nas células procariontes. Nas células eucariontes, o DNA fica protegido dentro do núcleo celular, organizado em cromossomos. Quem não lembra, mas eu vou recordar para vocês, as células eucariontes são aquelas que têm núcleo, ou seja, esse DNA, esse material genético, ele está envolto pela membrana nuclear. Já nas células procariontes, esse material genético ele está disperso, ou seja, livre ali no citoplasma, numa região que nós chamamos de nucleóide. Além disso, uma pequena parte desse material também pode estar presente em organelas, como as mitocôndrias, e também em organelas chamadas de cloroplastos presentes nas plantas. E, como eu disse para vocês, esse material genético também vai estar presente nas células procariontes e eucariontes. Muitas dessas células também possuem o que nós chamamos de plasmídios. Que células, professoras? As procariontes. Então, possui esse material genético circular, esse DNA circular, presente dentro das células procariontes, que está intimamente ligado à sobrevivência dos indivíduos que são formados por esse tipo de célula. Bem, vamos à estrutura do DNA, vejam só. A estrutura do DNA é formada por duas cadeias ou duas fitas que se enrolam formando o que nós chamamos de dupla hélice, como vocês podem observar na nossa imagem. Cada fita é composta por uma unidade chamada de nucleotídeo. Quem são esses nucleotídeos? Vejam só. Bem, os nucleotídeos funcionam como pequenos tijolos que vão construir todo o material genético. E ele está ali na estrutura das fitas. E ele é constituído de quê? Ele é formado por moléculas de açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose. Também é formado por um grupo de fosfato. E também nesse nucleotídeo está presente as bases nitrogenadas, que no caso do DNA é a adenina, timina, citosina e a guanina. Muito bem. Bem, vamos observar uma imagem que vai nos mostrar toda essa estrutura do material genético e nós podemos visualizar, então, aí também os nucleotídeos. Vejam só, nós temos três imagens de perspectiva diferente do mesmo material genético, que é o DNA. Então, à nossa esquerda, nós conseguimos observar a dupla hélice que forma o DNA. Então, acompanhem comigo na imagem, onde vou seguir aqui mostrando para vocês essa dupla hélice. E é justamente nessa hélice, ou nessas hélices, na verdade, que estão aí presentes os nucleotídeos. Vimos, então, aqui na imagem ao meio, já a cadeia de DNA aberta, mostrando para vocês aí a estrutura do açúcar e do fosfato.
Então, observem na imagem novamente comigo, que eu vou indicar aqui para vocês a dupla hélice presente aqui na cadeia de DNA, e ao meio nós podemos observar as bases nitrogenadas representadas, cada uma delas por uma letra. Já à nossa direita, podemos ver as estruturas moleculares presentes dentro do DNA. E a observação aqui nítida do que é o nucleotídeo. Então, nós podemos observar que essa bolinha, esse círculo aqui no canto esquerdo da imagem, representa o fosfato. Já aqui ao meio nós temos o açúcar, que é a desoxirribose. E ligado a ele, nós temos aqui, no caso, uma base nitrogenada representada pela letra T, que é a timina. E a junção desses três elementos forma um nucleotídeo. E percebam que a cadeia ela é formada por vários nucleotídeos que vão aí estruturando a molécula de DNA. Bem, as bases nitrogenadas, elas não se agrupam de qualquer forma, elas têm um padrão para se conectar. Então, vamos observar na imagem que elas vão se emparelhar de forma específica. O que quer dizer isso? No caso do DNA, a adenina, representada pela letra A, vai se ligar à timina, representada pela letra T, enquanto a citosina vai se ligar à guanina. A citosina representada pela letra C e a guanina representada pela letra G. E essa conexão vai seguir sempre este padrão. Então, essa sequência de bases ao longo do DNA é o que codifica as informações genéticas. A importância dessa conexão entre elas é enorme, pois são essas combinações de bases que guardam todas as informações genéticas do ser vivo. A ordem que elas aparecem funciona como um código que vai orientar a produção de proteínas, e são essas proteínas que definem, então, as características presentes em um organismo. E uma curiosidade que nós podemos citar sobre as bases nitrogenadas é que todos os seres vivos, seja ele qual for, usam as mesmas 4 bases. Então, não importa se é uma bactéria, se é um fungo, um ser humano, todos os seres vivos têm no seu código genético as mesmas bases nitrogenadas, certo? Então, agora que nós já entendemos toda essa estrutura do material genético enquanto cadeia, vamos observar como ele pode se apresentar, então, dentro das células. Vejam só. Bem, o material genético, dependendo da fase da vida da célula, ele pode se apresentar de diferentes formas. Eu estou falando da forma visual, de como nós podemos observá-lo dentro da célula. Então, quando a célula está em processo de divisão celular, esse material genético ele se apresenta na forma de cromossomo, como vocês podem ver na imagem. E o que é um cromossomo, professora? O cromossomo é uma estrutura condensada. O que quer dizer condensado? É espiralado, é enrolado, é uma forma de o material genético se organizar. E ele vai se enrolar, se condensar em estruturas ou proteínas chamadas de histonas. Por que as histonas têm que estar junto com essa cadeia de DNA para formar o cromossomo? Porque durante esse processo, o DNA vai se enrolando nas proteínas, no caso das histonas, e assim ele vai se compactando e formando a estrutura do próprio cromossomo. Por que o cromossomo tem que se formar durante o processo de divisão celular? Porque assim, na forma condensada, ele corre, digamos, menos riscos de ser danificado, porque durante o processo de divisão celular, esse material genético vai ser movimentado pela célula, e para que ele não corra risco de dano, ele precisa passar por esse processo de condensação. Bem, vamos observar, então, outra forma que o material genético ou o DNA pode se apresentar dentro da célula. Vejam só. Uma outra forma de ele se apresentar seria na forma de cromatina. A cromatina, ao invés do cromossomo, na verdade, é uma forma em que o material genético ele se apresenta de uma forma mais desenrolada, mais aberta. Então, a cromatina nada mais é do que o DNA descondensado quando a célula não está se dividindo. Na intérfase, que é um processo que acontece antes, na verdade, que é a vida da célula antes da divisão celular, então, quando a célula não está se dividindo,
o DNA acaba se apresentando nesses fios longos e estão frouxamente ali desenrolados, e essa estrutura mais aberta permite que a célula faça a leitura dos genes que estão dentro da estrutura do DNA, permitindo assim que, se esses genes são lidos, as proteínas necessárias para a construção e funcionamento do corpo sejam processadas, sejam produzidas. Muito bem. Então, nós observamos no início da nossa aula que o DNA ele é a estrutura que carrega as informações genéticas do ser vivo. E são justamente essas estruturas que vão ser passadas de uma geração para a outra, para que as características sejam herdadas através da hereditariedade. Então, vamos observar como essas características são transmitidas. Vejam só. Bem, durante a formação dos gametas, ou seja, o óvulo e o espermatozoide, durante a meiose, os cromossomos são divididos de forma que cada gameta receba metade do material genético dos pais. Então, a divisão celular, especialmente a meiose, é essencial para a formação dos gametas, garantindo que cada um receba apenas metade dos genes dos pais. Então, uma célula que carrega o total de cromossomos da espécie, no caso da espécie humana, uma célula diploide, tem 46 cromossomos. Durante a formação dos gametas, que acontece durante o processo de divisão celular chamado de meiose, esse material genético ele é dividido. Então, quando esses gametas se formam, acontece que eles só recebem metade da informação genética, ou seja, no caso da espécie humana, 23 cromossomos. Mas, professora, isso não vai deixar, digamos, a carga genética diferente do pai? Não, porque durante a fecundação, o óvulo, quando ele encontra o espermatozoide, eles vão voltar a reconstituir aí, então, todo o material genético da espécie, que no caso, 23 mais 23 é 46. Então, nesse processo, ocorre a separação dos alelos e a distribuição independente dos cromossomos, permitindo que as características sejam transmitidas e combinadas de forma variada nas novas gerações por meio da reprodução sexuada, que é onde tem a presença dos gametas. Quando eles se unem durante a fecundação, eles restabelecem aí a configuração completa dos cromossomos. Muito bem, vamos então ao conceito de gene. O que são os genes? Eles são fragmentos ou segmentos ou pedaços do DNA que contêm, de fato, as instruções para a produção de uma ou mais proteínas. Onde estão localizados esses genes? Bem, eles estão nos cromossomos, dentro das células. E esses genes, eles são considerados a unidade básica da hereditariedade. Então, a transmissão de características de pais para filhos ocorre através desses genes, que são segmentos de DNA, como nós falamos ainda há pouco. E cada gene vai conter essa informação que determina uma característica, como a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, dentre outros. Bom, fazendo uma comparação aqui, nós podemos dizer, por exemplo, que o DNA é como um livro de receita e que o gene é a própria receita. E que a partir se nós seguirmos essa receita, nós vamos ter um produto, que no caso é a proteína que vai codificar a informação do ser vivo. Bem, vamos então trabalhar outro conceito aqui dentro da hereditariedade. Vejam só. Os genes alelos. O que são genes alelos? São versões alternativas de um mesmo gene que ocupa o mesmo locus gênico dentro de um cromossomo. Então, quando ele diz assim, versões alternativas de um gene, ele está dizendo o seguinte, que, por exemplo, quando nós considerarmos, por exemplo, a coloração do cabelo, dentro da população humana, não existe só uma cor de cabelo. Existe o cabelo ruivo, o cabelo loiro, o cabelo castanho. Então, nós temos o gene, que é a presença de cabelo dentro dessa espécie. Entretanto, esse mesmo gene pode apresentar essas versões alternativas, que é a coloração do cabelo, para que vocês possam entender, então, que são genes alelos. Então, esses alelos determinam as variações de uma característica herdada de pais para filhos. O conceito de alelo é central na genética mendeliana, que estuda como as características são transmitidas de uma geração para a outra. Bem, então a gente vai estudar agora um mecanismo que faz justamente essa transferência de uma geração para outra, que é a meiose. Bem, a meiose é um processo de divisão celular que é fundamental para a reprodução sexuada. E qual é a importância desse processo? Vejam só.
ela reduz o número de cromossomos pela metade, garantindo que a fusão dos gametas, durante a fecundação, restabeleça o número de cromossomos da espécie. Como nós falamos ainda há pouco, a meiose ela vai dar origem a novas células. Só que, ao originar novas células, essas células finais, durante esse processo, elas não vão ser iguais às células iniciais. Professora, quando a senhora diz iguais, você está referindo a quê? Eu estou falando ao número de cromossomos da espécie. Então, na meiose, a princípio, nós vamos ter uma célula diploide que vai dar origem a 4 células haploides, ou seja, com metade da informação genética. Muito bem. Então, vamos aqui, então, observar a nossa próxima cartela. Vejam só. Bem, a importância da meiose. Como nós falamos ainda há pouco, ela vai promover aí a formação dos gametas. E durante essa formação dos gametas, vão acontecer eventos que vão garantir a variabilidade genética, que vai acontecer por 2 processos: o crossing over e a distribuição independente dos cromossomos. O que é o crossing over? O crossing over é um processo em que os cromossomos homólogos eles vão trocar ali genes durante esse processo de divisão celular. É como se eles fossem misturar ali os seus genes dentro daquele processo, garantindo assim que os descendentes que vão ser gerados a partir da junção dos gametas sejam diferentes entre si, ainda que tenham a mesma matriz genética. Já a distribuição independente de fatores está relacionada, então, a essa questão do material genético estar ali distribuído durante essa divisão celular. Então, vamos à fase da meiose. Vejam só. A meiose ela é dividida em 2 fases, meiose 1 e meiose 2. E nós vamos observar que dentro da meiose 1 nós temos subfases. Então, vejam só aqui na nossa imagem. Bem, lá na intérfase, que é o processo que antecede a divisão celular, acontece a duplicação do material genético. Quando nós entramos, então, na meiose propriamente dita, esse material genético já está duplicado. E dentro da meiose, nós vamos ter, então, a meiose 1, onde ela vai ser subdividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E teremos a segunda parte da meiose, que é a meiose 2, onde nós teremos a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. O que acontece em cada uma dessas fases? Na prófase 1, nós teremos aí 5 subfases, que é o leptóteno, o zigóteno, paquíteno, e o diplóteno e a diacinese. O que acontece dentro da prófase 1? No leptóteno, os cromossomos começam a se condensar e ficam mais finos e longos. Já no zigóteno, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, formando aí os bivalentes. No paquíteno, nós temos, então, o crossing over, que é o evento fundamental para esse processo de divisão celular, onde ocorre a troca dos segmentos dos cromossomos homólogos. No diplóteno, nós temos os homólogos, eles vão começar a se separar, permanecendo ainda unidos apenas pelo quiasma, que é a região onde os cromossomos se tocaram para fazer ali o crossing over. E a prófase 1 termina na diacinese, onde os cromossomos ficam ainda mais condensados, o quiasma se move para que as extremidades e o envelope nuclear comecem então a desaparecer. E assim a célula está preparada para a metáfase 1. E aí nós avançamos. Dentro da metáfase 1 vai acontecer o quê? A formação da placa metafásica, que é quando os homólogos se pareiam e ficam na região mediana da célula. Já na anáfase 1, nós vamos ter a separação dos cromossomos homólogos. E, finalmente, na telófase 1, vai ocorrer a separação, então, das células, findando, assim, a parte reducional da meiose, onde essas 2 células já têm metade do material genético da célula inicial. Inicia-se, então, a meiose 2, onde nós teremos, na prófase 1, novamente a condensação dos cromossomos. Na metáfase 2, formará novamente a placa equatorial ou a placa metafásica. Teremos, então, na anáfase 2, a separação não mais dos homólogos, mas das cromátides irmãs. E na telófase 2, então, forma-se as 4 células filhas com metade do material genético da célula-mãe, encerrando, assim, a meiose. Então, vamos à primeira lei de Mendel. Vejam só.
Ela também pode ser chamada de lei da segregação dos fatores ou monohibridismo. Ela vai estabelecer que durante a formação dos gametas, que nós vimos ainda há pouco, os dois alelos, ou seja, os dois genes que determinam uma característica, se separam, de modo que cada gameta receba apenas um par desses alelos. Então, quem propôs essa lei foi Gregor Mendel. Na época que ele fez os seus experimentos, ele não conhecia conceitos que nós sabemos hoje, como o que era um gene ou o próprio DNA, mas ele descreveu esses processos durante ali o seu experimento. Então, ele foi fundamental para a descrição da hereditariedade que ocorre entre os seres vivos. Vejam só um resumo do seu experimento. Então, nesse experimento, o primeiro passo que Mendel deu foi escolher as plantas que ele iria trabalhar, que no caso foi uma espécie de ervilha. E o que ele fez? Bem, ele separou indivíduos que ele chamou de puro, ou seja, ele trabalhou com espécies que só davam origem, por exemplo, o indivíduo que tinha semente amarela, ele só dava origem a sementes amarelas. O indivíduo que dava origem a sementes verdes só dava origem a indivíduos da coloração da semente verde. E esses exemplares ele chamou de puros. Em seguida, ele cruzou esses indivíduos que ele chamou de puro. E desse cruzamento, ele observou a formação da geração F1, que originou apenas indivíduos de semente amarela, mostrando que essa cor era dominante em relação à cor verde. Depois, ele deixou as plantas F1 se autofecundarem, formando a geração F2. E nessa geração F2, o que ele viu? Que havia um padrão que se repetia. Para cada 3 indivíduos de semente amarela, nascia um indivíduo de semente verde. A partir disso, Mendel concluiu que cada planta possui 2 fatores, ou seja, 2 alelos, para cada característica, e que esses fatores se separam na formação dos gametas, permitindo que, no caso, a característica verde reaparecesse, ainda que em algum momento desse experimento ela aparentasse ter sumido. Então, vamos a uma característica relacionada ao sexo. Vamos observar aqui, então, o que é o daltonismo. O daltonismo é uma condição genética que afeta a percepção das cores, fazendo com que as pessoas tenham dificuldade em distinguir algumas cores específicas. Então, existem condições que estão ligadas ao sexo e que são determinadas pelos cromossomos sexuais, que é o par 23. A espécie humana tem 23 pares. O 23º par é o que nós chamamos de cromossomo sexual. Ao todo, então, nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 deles autossômicos e um par sexual. E é justamente nesse par que está a informação relacionada ao daltonismo. Então, qual é a causa do daltonismo? Bem, ele tem uma causa genética que está ligada ao cromossomo X. Por isso, o daltonismo afeta mais frequentemente os homens do que as mulheres. Isso ocorre porque nos homens há a presença de um cromossomo X e um cromossomo Y, enquanto que nas mulheres existem 2 cromossomos X. Então, vamos a outra doença relacionada ao sexo, que é a hemofilia. Bem, a hemofilia ela é caracterizada pela deficiência na coagulação do sangue. Isso significa que as pessoas afetadas por essa condição não coagulam de forma adequada, resultando em sangramentos prolongados após algumas lesões, ainda que elas se apresentem de forma menos grave. Bem, quais são os sintomas aí associados à hemofilia? Vejam só, temos tonturas, sangramentos nasais, sangramentos de um modo geral, dor de cabeça, dor e rigidez nas articulações, presença de sangue ou fezes presença de sangue em fezes ou na urina. Bem, passamos então para um outro assunto dentro da nossa revisão, que são as mudanças de estado físico. Bem, as mudanças de estado físico ocorrem quando a energia de um material é alterada, seja pelo aumento ou diminuição de temperatura ou pela alteração da pressão atmosférica. Então, a matéria ela pode apresentar 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Vamos, então, observar aqui uma imagem que nos mostra aí essas transformações físicas. Bom, existe o estado sólido, líquido
e gasoso. E a matéria pode, digamos, passear por entre esses estados físicos. Bem, a passagem do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso chama-se vaporização. Lembrando que a vaporização pode ocorrer de 3 formas diferentes: a evaporação, a ebulição e a calefação. Da mesma forma, essa matéria pode retornar, passando do estado gasoso para o estado líquido, que é a condensação, passando do estado líquido para o estado sólido, que é a solidificação. Existem também as transformações que acontecem sem passar pelo estado líquido, que é a sublimação, quando ela vai direto do sólido para o gasoso, ou quando ela vai do gasoso para o sólido, quando ela vai ser chamada de ressublimação. Bem, então, essa foi a nossa revisão de hoje. Até uma próxima.